Prezados irmãos, graça e paz. Vamos ao estudo número 7 da nossa atual revista da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, quase que não precisa nem gravar esse estudo, porque amanhã que eu digo é o dia 17 de dezembro de 2023, o nosso estudo será realizado lá na Fazenda São João, porque a igreja vai passar amanhã lá, o culto será realizado lá. E tem tanta gente para ir que muito poucas sobrarão para ouvir esse estudo em casa. Mas, mesmo assim, nós vamos gravar o estudo pelas pessoas, pelos irmãos, né, que não poderão ir, que estarão em casa e que porventura queiram ouvir o estudo, e também para poder ficar aí, não interromper a sequência dos estudos. Então é o estudo número 7 da nossa revista. Lembrando que a nossa revista está dividida em duas partes, cada uma dessas partes contendo 26 lições. Nós estamos na primeira parte, que fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. São lições de autoria da irmã Isabel da Cunha Franco, e as informações sobre ela estão nas primeiras páginas da nossa revista. O nosso estudo de hoje, meus irmãos, tem como tema o amor de Jesus não discrimina. É um tema importante, é um tema propício, mas que hoje, por alguma razão, a gente precisa pensar bem sobre esse tema. E nós vamos fazê-lo no decorrer da nossa lição, mais precisamente em um ponto da lição. O amor de Jesus não discrimina. É a parte 2 do ministério de Jesus na Galileia, ministério realizado através de curas e sinais. No domingo passado nós fizemos a primeira parte e hoje a segunda parte. Então vamos lá, nós vamos ver neste estudo, meus irmãos, em alguns textos do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas, mais alguns sinais do ministério de Jesus na Galileia. São milagres envolvendo tanto a área física quanto a área espiritual do ser humano. E esse ser humano é judeu, gentio, rico, pobre, homem, mulher, porque o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, não discriminava pessoas. As suas bênçãos, ele as espalhava entre todos, indistintamente. E Jesus fazia isso por compaixão. Ele sentia compaixão pelos sofredores. E era esta a sua motivação para agir em favor deles. Ele não esperava agradecimento, ele não esperava que as pessoas o apreciassem, ele não esperava que as pessoas se tornassem artificialmente as suas seguidoras. Muitos se tornaram seus discípulos atraídos pela sua compaixão, pelo seu modo de viver, pelos seus ensinos. O bem que ele praticava era sempre resultante do seu coração amoroso e compassivo, como deve ser também o nosso coração, de nós que somos os seus seguidores, que pertencemos ao seu reino. Então vamos ao primeiro texto da palavra, que é Lucas capítulo 7, versos 1 a 17, onde nós encontramos duas histórias. Eu não vou ler o texto para os irmãos, porque tem esse texto, tem outros textos que são relativamente longos, e a leitura deles vai fazer com que essa fala, esse vídeo, fique muito extenso, né? E eu não pretendo que fique muito extenso. Então você lê aí na sua casa, tá? Eu vou apenas me referir aqui ao texto. Então o texto é Lucas 7, de 1 a 17, onde nós temos duas histórias. A primeira história é a história do centurião de Cafarnaum, e a segunda história é a história do filho da viúva de Naim. O centurião de Cafarnaum ele tinha, diz aí o texto, que ele tinha um servo que estava doente, um servo a quem ele muito estimava, que estava doente, que estava moribundo, e quando o centurião de Cafarnaum ouve falar de Jesus, ele envia alguns mensageiros para rogar-lhe que fosse curar o seu servo. E ele vai demonstrar muita humildade e ele vai demonstrar também uma fé maravilhosa, né?
O segundo texto, falando sobre o filho da viúva de Naim, acontece assim: Jesus vai à cidade de Naim e lá na cidade de Naim ele vê pessoas que levavam um defunto. Esse defunto era filho único de sua mãe, que era viúva. E Jesus, movido de íntima compaixão, ressuscita o filho desta viúva. Então leia o texto aí na sua casa. Eu vou ler o comentário da revista e depois vou fazer alguns destaques meus, tá? Então o centurião era capitão, um capitão que comandava 100 soldados. Então era um homem importante, um chefe de 100 soldados. E nós vemos aí no texto que ele estava com um servo doente. Então ele enviou alguns emissários para pedir a Jesus que fosse curá-lo. E aí duas coisas transparecem no texto que podem nos impressionar. Duas coisas neste centurião, né, referentes ao centurião. Primeiro é a sua humildade e interesse por um servo doente. A sua humildade fica transparecida aí, né, no interesse que ele tinha por aquele servo, e também quando ele fala para dizerem a Jesus que não precisava ir até a sua casa, porque ele não se julgava digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. Então a sua humildade transparece aí. E a sua fé transparece quando ele, depois de dizer que Jesus não precisava ir à sua casa, porque ele não se julgava digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, então ele diz a Jesus: olha, eu confio que você dizendo, o Senhor dizendo apenas uma palavra, o meu servo, o meu criado vai sarar. Então a sua fé fica evidenciada aí. E Jesus até elogia a sua fé, né? Quando ele diz assim: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tamanha fé. Então a sua fé foi elogiada pelo próprio Jesus. A partir do verso 11, Lucas relata outro milagre que Jesus efetuou, levando a alegria ao coração de uma mãe que chorava. O seu coração, o coração terno e misericordioso de Jesus, havia se enchido de compaixão por aquela mãe. E assim ele estava revelando o Pai, né? O nosso Pai Celestial, ele é cheio de compaixão por nós. Ali, diz aí a autora da lição, que a morte e a vida se encontraram. A vida representada por Jesus e a morte representada por aquele féretro. Mas, veja que comentário maravilhoso nós temos aí na revista, né? No texto do estudo. Mas em Jesus a vida sempre vence a morte. Em Jesus, a vida sempre vence a morte. Que coisa maravilhosa. No sentido espiritual, meus irmãos, nós vivemos sempre cercados por aspectos de vida e morte. Aquilo que é mal e que é contrário à vontade de Deus é sempre uma manifestação da morte. Mas como discípulos de Jesus, nós devemos levar a vida e os seus sinais, ou sinais da vida, por onde nós formos. E aí eu faço, meus irmãos, de mim mesmo agora, para a reflexão dos irmãos, dois destaques aí dentro desse texto que narra essas duas histórias. O primeiro destaque é sobre a autoridade e o poder de Jesus. Jesus, meus irmãos, tem autoridade e poder sobre as doenças e até sobre a morte. Está bem claro, bem evidenciado aí nesse texto. Mas eu quero dizer para os irmãos e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, que a autoridade de Jesus é também sobre quem e quando ele vai curar ou ressuscitar. Não apenas sobre a doença e a morte, mas também sobre quem ele vai curar e sobre quando ele vai curar ou ressuscitar. Quem e quando. Se dependesse de nós, meus irmãos, se dependesse
da nossa vontade pessoal, havemos todos de convir, eu acho que ninguém mais ficaria doente, nem morreria, né? Interessantemente, tem até alguns que pregam ter poder sobre essas coisas, ter poder para decretar aquilo que Deus vai fazer, decretar a vitória sobre a enfermidade, sobre toda e qualquer dificuldade. E aí Deus fica obrigado a atender esse decreto pessoal. Creio que todos nós já ouvimos isso, né? Mas a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida tem a sua normalidade. E a normalidade da vida é, desde a entrada do pecado no mundo, que haja sim as coisas que consideramos bênção, mas que haja também as enfermidades e outras dificuldades e até mesmo a morte. Essa é a normalidade da vida. Agora, já pensou se Jesus nos atendesse em absolutamente tudo que a gente quer, sem fazer nenhum juízo de valor? Eu creio que não daria certo, né? Então, a autoridade de Jesus também é sobre quem e quando ele vai curar ou ressuscitar. Se ele quiser curar alguém, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Se ele quiser, ele ressuscita alguém. Ele pode fazer isso. Mas a sua autoridade está também sobre para quem ele vai fazer, né? Quando ele vai fazer. É bom que a gente reflita sobre isso. A soberania é dele e não nossa. E o segundo destaque, meus irmãos, é que tem gente boa, gente humilde e gente de fé fora dos nossos arraiais, né? O centurião de Cafarnaum não era da religião judaica. Jesus diz aí, nem mesmo e nem ainda em Israel eu tenho achado tamanha fé. Então, fora dos nossos arraiais, tem também gente boa, tem também gente humilde e tem também gente de fé. O outro texto que nós vamos analisar, meus irmãos, é Marcos 4, versos 35 a 41, um texto bem conhecido nosso, onde Jesus, com os discípulos no barco, acalma uma tempestade que lhes sobreveio. Marcos 4, versos 35 a 41. Leia aí na sua Bíblia, na sua casa. Eu vou ler o texto da revista e depois quero fazer algum comentário meu. Este fato, relatado também por Mateus e Lucas, mostra Jesus e seus discípulos passando de um lado para o outro do mar da Galileia, talvez para estarem mais sozinhos e isolados da multidão, talvez para acharem um outro campo missionário. Nós vemos neste texto uma demonstração da humanidade de Jesus, quando ele se mostra cansado e dorme sobre a almofada. Quando ocorre uma tempestade, o que era comum no mar da Galileia, os discípulos assustados o chamam. Temos aí uma visão da autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Com o fato ocorrido, nós podemos aprender algumas lições. Primeira, mesmo quando estamos juntos com o Mestre e seguimos o caminho da obediência, não estamos livres de sofrer dificuldades. E segunda, nas nossas horas de aperto, Jesus poderá nos acudir em nossos temores, acalmando as tempestades da nossa vida. Uma vez eu preguei nesse texto com o tema Quem leva Jesus no barco da vida? E quem é que leva Jesus no barco da vida? Somos nós, sou eu, sou você, é você, sou você, não é você, né? Que todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, já fomos alcançados pela graça. Então eu preguei sobre isso, quem leva Jesus no barco da vida. E eu fiz os seguintes destaques, 3. Primeiro é que mesmo quem leva Jesus no barco da vida não está necessária e obrigatoriamente livre das intempéries. E eu quis dizer com isso que mesmo servindo a Jesus, mesmo tendo Jesus conosco, do nosso lado, dentro do nosso coração, mesmo pertencendo a Jesus, nós também somos alcançados por algumas coisas que nós consideramos ruim, as intempéries, as tempestades da vida, né? As enfermidades, dificuldades as mais diversas possíveis. O segundo destaque que eu fiz é que quem leva Jesus no barco da vida não precisa temer. Então quem leva Jesus no barco da vida não está necessariamente e obrigatoriamente livre,
Mas também quem leva Jesus no barco da vida não precisa temer essas intempéries, essas dificuldades. Por quê? Porque elas estão todas elas sob o governo soberano de Jesus. Ele pode não permiti-las, ele pode permiti-las, ele pode nos livrar, ele pode não nos livrar, mas uma coisa é certa, elas todas obedecem ao governo soberano do nosso Senhor Jesus. Jesus acalmou a tempestade. Aprove a ele acalmar aquela tempestade. Ele falou ao vento, falou ao mar e eles se acalmaram. Então está tudo sob o governo de Jesus. E o outro destaque que eu fiz é que quem leva Jesus no barco da vida, no final, gozará de bonança absoluta e eterna. E vai chegar ao porto seguro, né? Então, eu fiz esse destaque com base no fato de que a tempestade acalmou e os discípulos chegaram ao destino, né? Chegaram lá seguros. E nós também vamos chegar seguros no nosso destino final, porque nós levamos Jesus no barco da nossa vida. Agora o outro texto, meus irmãos, é Marcos 5, um longo trecho, versos 1 até o verso 43. Leia aí na sua Bíblia, tem várias histórias aí. Marcos, capítulo 5, versos 1 até o verso de número 43, o capítulo inteiro. Nós temos aí a história do endemoniado gadareno, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, várias histórias aí, né? E com essas histórias, a ênfase que a autora da lição vai dar é que o amor não discrimina. A história do endemoniado gadareno nós conhecemos, né? Depois da tempestade, eles chegam lá até a região dos Gadarenos e ali tem um homem possuído por uma legião de demônios. Jesus expulsa aqueles demônios. A história da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue nós também conhecemos, né? Jairo tinha uma filha que estava bastante enferma, quase à morte, e Jesus vai para curá-la. No meio do caminho aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue já por 12 anos. Jesus a cura também, todos são curados por Jesus. E aí a autora da lição dá o seguinte tema: o amor não discrimina. Então eu vou ler o comentário da lição e depois eu vou fazer um outro comentário que é sobre aquilo que eu falei lá no início, né? A gente precisa pensar bem quando diz que o amor de Jesus não discrimina. Então eu vou ler o comentário da revista. Diz assim, olha, nesse texto de Marcos, nós temos 3 fatos importantes: a cura do endemoniado gadareno, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Vejamos um pouco sobre cada um. O endemoniado gadareno, está nos versos 1 a 20. Este homem vivia entre os mortos, despido, ferindo-se e atordoado por espíritos demoníacos. Curado por Jesus, estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Quem antes não era contido por grilhões e cadeias, estava agora calmo, equilibrado, sem que alguém o subjugasse. Muitos males nesse mundo não serão debelados por forças externas, mas somente por uma transformação interior produzida pelo Espírito de Deus. Quantos criminosos que nenhuma força policial consegue deter poderão ser transformados pela força divina em suas vidas? Jesus, com seu ato, causou prejuízo aos criadores de porcos que trabalhavam naquela região predominantemente habitada por gregos. Será que tal fato nos faz refletir que o valor da vida humana é superior ao dos bens materiais? O povo da cidade em geral não compreendeu isso. A ressurreição da filha de Jairo e a cura de uma mulher, versículos 21 a 43. Jairo era um homem socialmente muito importante. Sua angústia e temor pela morte da filha levaram-no a se prostrar, cheio de humildade e fé, aos pés de Jesus. Ao atendê-lo, Jesus caminhou em direção à casa dele, mas demorou muito a chegar por causa da grande multidão que o acompanhava e porque foi interrompido pela necessidade de uma mulher enferma que ele curou. Temos lições muito preciosas nesses 2 fatos entrelaçados.
Primeira, Jesus trata a todos sem discriminações. Aquele homem era social e culturalmente muito mais importante do que aquela mulher, mas não do ponto de vista de Jesus. Viu? Segunda, deve ter sido muito difícil para aquele homem suportar a aflição e a demora de Jesus em atender seu pedido. Era muito difícil não se impacientar ou não desistir. Temos nós paciência de esperar as respostas de Deus às nossas necessidades? E 3, por outro lado, enquanto ele caminhava com Jesus em direção à sua bênção, outra pessoa era muito abençoada e ele podia, em sua caminhada, aprender muitas lições. A humildade e a fé daquela mulher, bem como o cuidado amoroso do Mestre pelas pessoas, lhe ensinaram muito. Outra lição, 4. A bênção que ele esperava demorou a realizar-se, mas valeu a pena esperar, pois ela se tornou muito maior e recebida com muito maior alegria e gratidão do que o esperado. E por último, a mulher que desejava não ter o seu ato tornado público, pois sua doença lhe dava um sentimento de inferioridade que a acompanhava há muitos anos, foi elogiada por Jesus e saiu dali curada, não apenas física, mas espiritualmente. Deus tem o seu modo próprio de agir e não vê como vê o homem. Agora, deixa eu dizer o seguinte para os irmãos. Aqui então, nesse ponto da lição, nós chegamos a um ponto que toca, aquele ponto que toca mais no tema da nossa lição. O amor de Jesus não discrimina. Não discriminou, né? Temos aí essas histórias, um endemoniado, um homem, a filha de um homem muito importante, uma mulher discriminada pela sociedade por causa do problema que ela tinha. Jesus atendeu a todos, não discriminou ninguém. Então, esse tema, né, do fato de que Jesus não discrimina ninguém, o amor de Jesus não discrimina ninguém, antigamente não precisava de nenhuma explicação. Não se precisava dar nenhuma explicação antigamente, lá nos tempos idos. Mas hoje, meus irmãos, hoje os tempos são outros. Preste bem atenção. Hoje os tempos são outros e pode-se dar o caso de, se simplesmente dissermos que o amor de Jesus não discrimina e que, portanto, o Evangelho é, de certa forma, entre aspas, inclusivo, pode ser que muitos entendam isso errado hoje, no contexto de hoje. Então nós precisamos dizer que sim, o amor de Jesus não discrimina, que sim, o Evangelho é, de certa forma, inclusivo, mas é preciso explicar que isso significa que o amor de Jesus abrange a todos e o Evangelho inclui, ou é, né, melhor dizendo, para todos, mas, presta atenção, mas o pecado tem que ficar de fora. Pecado continua sendo pecado. E o pecador que se rende a Cristo tem que ser limpo dele. Então, hoje nós estamos precisando explicar isso porque há muitos que estão pensando que podem ser, entre aspas, incluídos junto com seus pecados, sem necessidade de arrependimento e de abandono do pecado. Obviamente, meus irmãos, todos somos sujeitos à queda, mas uma coisa é uma queda e outra coisa bem diferente é pensar que nós podemos viver tranquilamente no pecado. Mas hoje a falta de entendimento está tão grande, a coisa está tão feia, que tem gente erguendo, balançando essa bandeira, né, da não discriminação, mas entendendo errado o que significa essa não discriminação. Entendendo que pode ser incluído juntamente com o seu pecado.
pecado não tem que sair, não tem que ficar de fora. Então, tem muitos que até estão abrindo igrejas, né? E essas igrejas têm crescido bastante, têm se desenvolvido bastante para incluir ali dentro as pessoas juntamente com seus pecados. E a gente não pode nem falar muito claramente, né? Mas eu creio que os irmãos estão entendendo bem parte daquilo que eu estou querendo dizer, né? Então, por isso que a gente explica, o amor de Jesus discrimina? Não, o amor de Jesus não discrimina, mas ele inclui o pecador, que vai ser limpo, vai ser livre, pecador arrependido, que vai ser limpo do seu pecado. Não pode entrar com o pecado. Cair no pecado é uma coisa, mas viver no pecado é outra coisa bem diferente, bem distinta. Então esse é o sentido de o amor de Jesus não discrimina. Ele é para todas as pessoas, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja gentio, seja quem for. Jesus, o amor de Jesus, o evangelho de Jesus é para todos. Então, concluindo a lição, cremos na soberania e no poder de Deus? Nós vimos aí vários milagres de Jesus que demonstram, evidenciam essa soberania e esse poder. Mas nós cremos. O que nós sentimos ao perceber a demora de Deus em nos atender, ou a aparente demora de Deus em nos atender? Às vezes demora, né? A gente pede uma coisa e pensa que já vai ser resolvido no mesmo dia, e não é resolvido no mesmo dia, não é resolvido no segundo dia, não é resolvido daí a 10 dias, não é resolvido daí a 20 dias, às vezes é resolvido no 21º dia, às vezes leva 21 anos, né, para ser atendido. Qual é o nosso sentimento, né, quando Deus resolve na sua soberania demorar para nós, né? Nós só que somos limitados pelo tempo, Deus não é. Mas às vezes, do nosso ponto de vista, há uma certa demora. Como nós nos sentimos? E não é verdade que muitas vezes perdemos as bênçãos da nossa caminhada porque ficamos aguardando o que Deus nos dará ao final, em vez de usufruir da alegria e beleza de cada trecho do percurso? Então, daqui até o ponto em que aquilo que nós estamos esperando vai ser atendido, tem um caminho. E nesse caminho tem muitas lições para nós aprendermos. Se nós ficarmos pensando só lá na frente, quando será atendido, e não prestarmos atenção no caminho, pode-se dar o caso de perdermos muitas bênçãos. Então, oremos para que tenhamos um coração sempre disposto a aprender. Deus nos abençoe, meus irmãos. E o Espírito de Deus aplique essa lição ao nosso coração. Amém.